Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. E nesta noite nós vamos dar continuidade ao tema que começamos na quarta-feira passada, de mais uma marca do discipulado cristão genuíno, que é a maturidade. Paulo diz que todo o esforço dele, esforço missionário, esforço em pregação, esforço no ensino, visava a maturidade, apresentar todo homem, toda pessoa perfeita. Perfeita ali no sentido de maduro, teleios, maduro em Cristo. Nós aqui mostramos que o objetivo do ministério cristão, portanto, da igreja, assim como Paulo assinalou, e em Efésios 4, 11 a 18, é a maturidade. Nós notamos também o propósito do ministério paulino, que é paradigma para todo o ministério cristão, ministério da igreja. E eu assinalei, apenas estou recordando, evidências da imaturidade. Vamos ver algumas provas de imaturidade. Você pode afirmar, esse cristão, essa cristã, são imaturos. Primeira, irascibilidade. Exemplo de Tiago e João. Ora, eles foram escolhidos por Jesus para serem apóstolos, enviados, levados, conduzidos a alcançar outras pessoas e outros povos. Pois bem, queriam pedir fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos. Aí não dá. Vós não sabeis de que espírito sois. Portanto, vós sois imaturos. Espírito irascível. Pedro puxou a espada para defender Jesus, queria cortar o pescoço de Malco. Ainda bem que Malco espertamente se defendeu e só se lhe cortou a orelha. Mas Jesus fez um reimplante. É impressionante. Pegou a orelha e colocou no lugar. Não importa que ele esteja no momento crucial da sua vida, ele realizou um milagre ali. Mas outra marca da imaturidade é o espírito não perdoador. Quando o crente diz, pastor, não consigo perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu já disse isso aqui, eu vou insistir. Se você se lembra de uma ofensa e sofre, você não perdoou ainda. Mas se você sente, tem lembrança, mas não sente dor, então perdoou realmente. Por exemplo, eu tenho uma marca aqui na perna, quando eu era menino. Eu fui a um engenho de meu tio, estava um tacho enorme, cheio de garapa, e já o melado começando a saltar, veio uma placa de melado e caiu na minha perna. Uma dor terrível. E longe de recursos modernos. Não me lembro bem o que puseram. Só sei que eu tenho marca até hoje. Portanto, marca há quase 80 anos. Também eu fiz uma operação de emergência da vesícula. Ia morrendo lá em Campos, nossa terra, irmão Milton. Ia morrendo lá e fui trazido para São Paulo. A médica do hospital lá em Campos não conseguia ver o que estava acontecendo. Aí entrou em contato com o meu médico aqui de São Paulo. Meu médico disse a Davi, vá buscar seu pai, senão ele vai morrer lá. Davi alugou um avião, um jatinho, e foi lá e me trouxe para São Paulo. Ficou pensando que o problema fosse coração, me levou ao HCOR, não era. Aí fui para o hospital São Luís, Morumbi. E lá fui operado de emergência. Tenho uma cicatriz enorme, só que ela não dói. Eu não me esqueço da cicatriz, nem da operação, mas não sinto dor.
Se você se lembra de uma ofensa e não sente dor, não sente raiva, você perdoou mesmo. Agora, se ainda sente raiva, não perdoou não. E se não perdoou, sabe o que acontece? Sua oração não passa do teto. Sua oração não chega ao céu. Jesus quem disse? Se não perdoardes as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, um discípulo imaturo não perdoa. Pastor, eu não perdoo. Então, vai ficar sem ser perdoado. É um problema sério a você. O espírito de divisão, inveja, ciúme, mundanismo. Você quer parecer-se com o mundo, em vez de impactar o mundo, de modo que o mundo veja em você um padrão, um modelo. Como ocorria com os coríntios. E Paulo condena o pecado deles de divisão. 1 Coríntios 3, 1 a 6, 5, 9 a 13. O crente mundano, invejoso, ciumento, é um discípulo imaturo. Um discípulo que ama o mundo mais do que o Senhor, mais do que a igreja, não é maduro. O cristão maduro tem Jesus como Senhor definitivo de sua vida. Um crente maduro valoriza a igreja. Já havia cristãos imaturos do primeiro século. O autor de Hebreus, que eu não sei se alguém da igreja do Brás sabe, o autor de Hebreus diz, não deixando a vossa congregação, que é a primeira igreja batista do Brás, como alguns fazem, mas estando juntos, admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mas uma prova indiscutível de maturidade é a ausência de fruto, uma vida estéril, uma vida sem frutos, em termos de caráter, de vida, de testemunho e de convertidos. Você pode ter um crescimento exponencial daqui até a segunda quinzena de junho. Você pode ganhar almas, você pode alcançar um colega de trabalho, um vizinho, que nunca você convidou para vir à igreja, ou convidou, ele não aceitou. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava preparado. Mas se você começar a orar, na sua lista de convidados, o Espírito Santo vai preparar você para testemunhar e o coração dele para receber. Vai acontecer isso. Então, torne-se frutífero. Mas uma prova ainda é não andar no Espírito. O discípulo imaturo fica irreconhecível, porque ele produz obras da carne. Você o vê domingo, está aqui na igreja. Parece um bom crente, quietinho, não faz barulho. Só que segunda-feira ele fica irreconhecível. Você tem que usar lente ou microscópio para enxergar testemunho, alguma coisa de Cristo na vida dele. Isso é imaturidade. O crente maduro é crente em todo lugar. Ele produz o bom cheiro de Cristo. E um bom perfume, quem não gosta de sentir? Bem, meus irmãos, agora, quais as evidências do discipulado genuíno e maduro? Eu inicio esta que é a parte derradeira desta marca do discipulado, que é a maturidade, reproduzindo literalmente o que afirma John Stott, no último livro que ele escreveu, O Discípulo Radical. A irmã Andréia comprou esse livro. No primeiro dia que eu falei, ela anotou e comprou. A maioria de nós, diz Stott, eu conheci Stott em 1974, no Congresso Mundial de Evangelização em Lausanne, na Suíça. A maioria de nós sofre de imaturidades prolongadas, mesmo no adulto. Pequena criança ainda se esconde em algum lugar do nosso ser. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. A maturidade física
ter um corpo saudável e bem desenvolvido. A maturidade intelectual, ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão, uma visão integrada do mundo. Uma cosmovisão desenvolvida, coerente. A maturidade moral, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas, não somente para o bem, mas também conhecendo o mal, Hebreus 5,14. A maturidade emocional, ter uma personalidade equilibrada, capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. É o que o apóstolo chama de maturidade em Cristo, isto é, ter um relacionamento maduro em Cristo. Ser maduro, diz John Stott, é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele e nós o amamos e lhe obedecemos. Pois bem, reparemos nas evidências de um discípulo verdadeiro. E nós vamos lembrar alguns textos, viu, gente, que está lá na mídia. Em primeiro lugar, o discípulo verdadeiro e maduro apresenta o fruto do Espírito Santo. Visível, tangível, a gente pode colher. Como aquela mangueira, como aquelas árvores frutíferas da minha infância, em que a gente podia colher, quando não alcançava, tocava com uma vara, mas às vezes colhia em pé, mesmo crianças. Meus irmãos, o crente tem que ser assim, tem que produzir frutos, até uma criança colhe. Uma criança percebe que você é diferente, você é de Deus. Então, Paulo é exemplo disso. Vejam só, Mateus 5, aliás, desculpem, vamos ver aqui, Gálatas 5, 22. Paulo fala aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ora, por simetria literária, devia ser obras da carne e frutos do Espírito. Mas não é frutos, é fruto. Que fruto aí é o caráter. Assim como uma fruta, uma manga, uma laranja, por exemplo, tem muitos gomos, assim uns 9 aspectos do Espírito na nossa vida constituem gomos do mesmo caráter de Cristo. Tanto que eu gosto de fazer um exercício ao ler o texto de Gálatas, transformando, e o fruto do Espírito é em Jesus Cristo é. Porque dá certinho. Vamos ler o texto. Mas o fruto do Espírito, vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, não é paciência não. Essa tradução não está boa. É longanimidade, macrotímia em grego. Não é hipomoné, que é paciência. Então, eu não gosto dessa maneira como traduzem. Paciência, gente, é a nossa atitude diante de coisas adversas que nos ocorrem. Longanimidade é uma atitude positiva em face de oposição daqueles com quem vivemos, agressão deles. Deus não é paciente, Deus é longânimo. Por isso que não destruiu ainda o mundo. Jesus ainda não veio. Então, longanimidade. Tenha paciência, o tradutor, aqui não está boa esta tradução. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O discípulo maduro apresenta esse fruto. A gente vê, a gente sente, a gente colhe, a gente refere, a gente louva a Deus pelo fruto. Um fruto maduro. Vocês vejam o seguinte, se nós substituirmos, pode voltar ao começo do versículo, se nós, ao invés de dizermos
mas o fruto, mas Jesus Cristo é. Veja como é. Jesus Cristo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é amabilidade e domínio próprio. Isso é autocontrole, autarquia. Isso é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não existe lei. Então, o discípulo verdadeiro apresenta esse fruto. Esse fruto está sendo demonstrado em sua vida. As pessoas em casa percebem esse fruto e colhem esse fruto. As pessoas no trabalho percebem. As pessoas de seu relacionamento, os seus devedores ou credores, as pessoas com quem você convive, quando você vai fazer uma compra, quando tem de pagar uma dívida, você fica atrasado, aí não dá. Dê um jeito de pagar. Meu pai me deu lição disso, não se atrasa um pagamento. Meu pai, no dia certinho, pagava as dívidas dele. Não era brincadeira, meu pai. Como eu aprendi isso dele? Há certas coisas a gente aprende vendo. Bem, o discípulo verdadeiro e maduro mantém-se firme na fé, diante da tempestade de heresias e ensinos malsãos. Malsãos não só, mas doentios. É para a consecução desse objetivo que é provida por Cristo. Cristo provê uma liderança que trabalha. Efésios 4:11, ele deu dons aos homens. Para o aperfeiçoamento dos santos, ele deu vários ministérios. Aperfeiçoamento é a capacitação. A palavra era usada em ortopedia, para consertar um osso quebrado. Catartismos. É uma palavra que ocorre uma só vez no Novo Testamento. É um rapax legomena, é assim que se chama, em estudo, não é, do texto. Então, Jesus quer que nós preparemos a igreja, capacitemos a igreja, desenvolvamos a igreja para cumprir a sua missão no mundo. E só discípulos bons, maduros, crentes de verdade, podem pertencer a esse exército. Eu vou pregar uma mensagem antes de 8 de julho sobre a triticultura de Deus. Preparem-se. Sabe o que é triticultura? É a cultura do trigo. Deus cultiva o trigo. E nós somos o trigo que ele semeia. Bem, então vejam o seguinte. O discípulo verdadeiro e maduro mantém relacionamentos saudáveis. Há famílias que têm relacionamentos tóxicos, doentios, traumáticos, traumatizantes. Há pais sobre quem os filhos dizem, papai aparentemente é um bom crente, vai à igreja todo domingo, mas em casa, ele se esquece de tudo aquilo que ouviu, e pior, daquilo que nos ensinou. E se aquilo que a gente ensina não faz, o ensino não pega. É bem verdade que o Espírito Santo faz milagres. A palavra até proferida por um bêbado, na sarjeta. Se ele disser, Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva, uma pessoa pode ouvir esta frase e entregar a vida a Jesus. Porque a palavra não perde poder, ela não depende do suporte, é um valor eterno, entende? Mas não produz impacto, é isso. O sermão de um bêbado não pode impactar, mas não deixa de dizer a verdade, se ele falou em Jesus como Salvador. Bem, o discípulo então dá testemunho, porque ele é cidadão do reino, constitui sal, constitui luz, sal é percebido, qualquer que seja a quantidade dele, a menor que seja, a gente percebe o sal, não é isso?
E a luz também. A luz só não é boa quando você anda contra ela. Mas quando você segue a luz, você alcança os seus objetivos. Mas ainda, gente, o discípulo verdadeiro e maduro tem disposição de levantar o irmão que cai. Ora, na vida cristã, há irmãos que tropeçam e caem. O que a gente faz? Às vezes fica comentando com outros. Você sabe o que aconteceu com fulano? Às vezes até reuniões de oração se tornam fofocas. Por exemplo, havia uma irmãzinha, numa certa igreja, vou dizer igreja, porque aí fica ruim. Ela começava a orar e começava a dizer, Senhor, abençoa a irmã Maria. Oh, Deus. A filha dela fugiu com o namorado. Senhor, abençoa o irmão João, filho viciado em drogas. E cada dia pior. Ninguém sabia. Depois da oração, as pessoas começam a perguntar, fale-me sobre a irmã Maria, irmão João. Uma maledicência na oração. Não precisa dizer o quê? Abençoa a irmã Maria, abençoa o irmão João, tu sabes o sofrimento deles. Isso é oração de crente. Agora, essa oração que começa a contar tudo aos outros, isso não é oração piedosa. É uma maledicência santa, entre aspas, a santa. Entre aspas, santa porque é no lugar que é santo, não é que é a casa de Deus. Mas cuidado com essa maledicência. O irmão que cai, por exemplo, Gálatas 6:1. O irmão poderia reproduzir? Eu não estou vendo o irmão lá. Sim, irmãos. Se alguém for surpreendido em algum pecado, se alguém tropeçar e cair, é esse o sentido. Vós, que sois espirituais, não é que sois maduros, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Olhando, aliás, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. O crente maduro, ao estender a mão para levantar o irmão que caiu, disse, poderia ter sido eu. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus me dê forças para não cair. Mas você levanta o irmão e abraça o irmão. Isso é maturidade. Você quer vê-lo de pé e vê-lo feliz. O crente maduro ajuda, não maldiz. Não precisa fazer de oração intercessória desse jeito. Pode até, com aquelas pessoas mais consagradas, pode compartilhar. Sabia que a irmã fulana está enfrentando um problema muito sério. A irmã, olha por ela. Aconteceu isto, com o irmão fulano, com o filho, etc. Meus irmãos, nós precisamos ter compaixão. A maledicência prova a ausência de compaixão. Você se julga superior. Você se julga superior quando não é. Você está apontando o dedo em direção errada. Vai voltar para si mesmo. Bem, o discípulo verdadeiro e maduro mostra alegria e revela eficácia no serviço do Senhor. Eu não posso ver, vou insistir, crente de cara feia. De cara triste. Na igreja do Senhor, cara triste. Parece que eles viram aquela arte medieval, não é? Dos santos medievais, todos sérios, cara feia, nem um sorriso, santo não ri. Muito riso, pouco siso, era um ditado que havia na minha infância. Gente, rir é uma atividade extremamente humana. E o riso que lhe dá, que revela mais maturidade sua, quando você ri de si mesmo. Você conta o mico que pagou para os outros rirem com você. Você ri com eles. E aí você vai dar oportunidade a eles de contar os micos dele, porque todos vocês já aprontaram. Entende? Aí vocês contam, eu rio com vocês.
Vocês riram comigo. Eu poderia passar uma tarde contando micos. Eu acho que nós devemos fazer isso. Mostra alegria. Alegria. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Esse é o meu hino. Eu já falei. Quando no meu culto fúnebre quero que cantem esse hino. No serviço do meu rei eu sou feliz. Sim, não pode haver infelicidade. Em 2 Coríntios 6:10, eu gostaria que fosse mostrado, 2 Coríntios 6:10. Vejam só. Entristecidos, mas sempre alegres. Como é que pode? Quer dizer, há motivo de eu ficar triste, mas eu não vou ficar. É uma atitude. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro pela bênção de ontem. Eu me alegro pela bênção de amanhã. Porque há sombras neste vale, mas a glória no porvir. A bênção vem depois. Então, é a alegria proléptica. Prolepsis, em grego, é antecipação. Você antecipa a alegria, porque sabe que Deus é bom. Vai transformar seu pranto em canção. Então, você pode pregar com alegria, viver com alegria. Tem alegria no rosto. Eu, às vezes, sinto vontade de perguntar ao crente, quem morreu na sua família? Ué, por que o senhor está tão triste? Deve ter havido algum óbito, ou foi o cachorro? Porque hoje, alguns choram mais a morte do cachorro do que de uma pessoa. A cremação do cachorro, a solenidade de despedida do cachorro, os bichinhos estão com um cartaz enorme, entendeu? Bem, mas nós devemos amar gente e tratar bem os animais. A Bíblia diz, o justo vela pela vida dos seus animais. Certo? Você sabe que havia um indivíduo que, incrédulo, a esposa crente, ele incrédulo, ele não aguentava ver gato em cima da mesa. E o gato da casa dele, a esposa gostava desse gato, subia em cima da mesa. Quando chegava em casa, dava um tapa, jogava o gato no chão, o gato corria. Quando chegava outro dia, estava lá o gato, porque gato é um bicho sem vergonha. Então, outra vez o gato dava um tapa no gato, o gato caía no chão. Corria, tinha medo dele. Ele foi à igreja um dia e se converteu. Ele se converteu, foi batizado, e a primeira vez que ele deu um tapa no gato, a esposa abriu a Bíblia. O justo vela pela vida dos seus animais. Essa é a maneira de você cuidar da vida dos seus animais, tratando dessa maneira? Ele mudou. Quer dizer, até os gatos agradecem quando o discípulo é maduro. E cachorro? Agradece demais. Que isso é que é crente. Eu gostaria que todo dono de cachorro e de gato, dono não, hoje chamam de quê mesmo? Tutor, parece. Seja cristão, que eu vou ser bem tratado. Então, nós temos de tratar bem. Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Não poderia mostrar? Então, Paulo entristecido. Muitos querem entristecê-lo, mas está sempre alegre. Não adianta querer entristecer. Mas em nada eu considero a minha vida preciosa para mim. Olha, a vida é o maior bem, o que mais valorizamos. Pois ele não considera a vida preciosa para ele, contanto que complete a sua carreira. E o ministério que recebeu do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É isto. Você tem sentido de missão. O discípulo sabe para que existe. O discípulo sabe para que existe. Meus irmãos, há outros textos, mas eu tenho que ir adiante, ainda há perguntas, você pergunta, a Bíblia responde. O discípulo verdadeiro e maduro permanece no Senhor e em sua palavra.
obedece alegremente aos seus ensinos e reveste-se da armadura de Deus, de que vamos tratar no fim da nossa série de Efésios, para enfrentar o diabo e suas forças malignas. Que Deus nos abençoe e que essas lições sobre maturidade permaneçam em nosso coração.